Olá, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que tá lá em Gênesis 9, que fala de Noé. Mas essa palavra talvez você nunca ouviu de Noé. E eu quero ler para você e chamar a tua atenção quando a bênção nos deixa sem sobriedade. Quando a bênção vira maldição. E eu quero ler lá em Gênesis 9, 1, que diz assim: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. E lá do 20 ao 27, que diz assim: Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que fizera o filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem e Canaã lhe seja servo. Então Noé, a gente já conhece a história, né? Noé foi chamado por Deus, achado o único homem que era temente ao Senhor, e ele constrói a arca, obedece ao Senhor e ele sobrevive com a sua esposa, seus filhos, né, suas noras, e Deus dá uma nova terra, porque aí a água toda escoa da terra e Deus faz novas todas as coisas. Aí os animais saem da arca, também povoam a terra e Noé é abençoado. Deus diz para ele, né, que era para eles serem fecundos, multiplicarem e encherem a terra. E aí Noé, ele recebe essa bênção maravilhosa de descer da arca. A terra toda é dele, da sua família. Toda a humanidade foi destruída, mas ele e seus filhos são a nova descendência de Deus aqui na terra. E Deus faz uma aliança com Noé. Agora ele tem uma aliança, ele tem um lugar que é seu, uma terra boa, para que ele e a sua família prosperem. Uma terra frutífera, e Noé escolhe então plantar uma vinha. E Noé, ele prospera naquilo que ele faz. Mas quando Noé recebe a sua bênção, nós podemos entender pela atitude dele que ele já não precisava mais do abençoador. Aqui a gente vê que a vida espiritual de Noé, ela já não estava mais como ela era antes. Noé era um homem obediente a Deus, que ouvia a voz de Deus, que fez tudo o que Deus falou para ele. Deus deu a terra para Noé e sua família, ele desce da arca, a primeira coisa que ele faz, um altar, ele honra o Senhor, né? Mas aqui a gente vê que Noé já está descansado, ele já está abastado, abençoado, tudo é dele, a terra toda é dele. A sua família está bem, ele planta uma vinha e agora ele vai colher dos seus frutos, ele vai se embebedar. Então a gente vê que Noé venceu o dilúvio, venceu a morte, o juízo de Deus, mas ele cai diante da própria colheita. Noé cai diante da própria bênção que ele recebe. Ele se embriaga com o que ele produziu e ele perde a sua sobriedade. E aqui a gente vê que a bênção de Noé o deixa bêbado, nu, mas Deus o vê. A gente vê que o filho de Noé, ele aponta o pecado do seu pai. E quantas vezes eu quero dizer para você que você orou, chorou, clamou, quantas vezes você jejuou, fez um propósito com Deus, quanto tempo você esperou para ser abençoado, para ser abençoada. Quanto tempo você esperou para receber algo de Deus? E ao receber, a sua vida espiritual estagnou, diminuiu. A gente vê
Quantas vezes as pessoas choram, clamam, elas vão para a igreja, elas fazem propósito com Deus, elas vão, não importa se tá chovendo, se tá caindo neve, se tá calor, não importa a situação, se tá doente, a pessoa tá lá. Recebe o milagre, e o que acontece? As pessoas começam a enfraquecer na sua vida espiritual. Agora eu já recebi meu milagre. Agora eu já tô abastada. Agora eu já tô abençoada. Agora eu não preciso mais. Pra que eu vou no domingo? Esse domingo eu posso ficar em casa. Eu não vou no culto nesse domingo. Mas por que eu vou orar, né? Afinal eu só tenho a agradecer. Obrigada, Deus. Nem vou orar. E aí as pessoas recebem a bênção e elas não têm mais tempo para orar, para jejuar, para ler a palavra. Elas não têm mais tempo para Deus. E acontece isso agora com Noé. Passou a tempestade, passou o dilúvio, as coisas saíram, né? A lama acabou, tirou o pé da lama, plantou uma vinha. Agora tá tudo bem, eu vou desfrutar. Eu vou desfrutar da minha bênção, eu vou colher os meus frutos e vou me deleitar. E aí então a sua vida com Deus começa a parar. E quando a vida dele com Deus começa a parar, a bênção, ela não é o problema. Aí as pessoas podem dizer, pois é, o carro é o problema. Se ele não recebesse o carro, ele ainda estava indo a pé na igreja, mas estava indo. Não, o problema não é o carro. Mas é o filho, aquela pessoa queria tanto ser pai, ser mãe. O problema é o filho, agora ganhou o filho, acabou, não quer mais Jesus. Não, o problema não é a bênção. O problema não é o milagre. Não é o problema. O problema é quando o coração da gente começa a se apegar mais ao milagre, à bênção, aquilo que Deus deu, do que o próprio abençoador. Esse é o problema. Nós paramos de orar, de buscar o Senhor, porque nós nos apegamos ao vencer o dilúvio. Noé é derrotado ao se embriagar com o presente recebido por Deus. Então a gente vê que perdeu a sua sobriedade e ainda foi envergonhado diante dos filhos. E aí acontece algo que eu sempre falo: tudo que a gente faz traz consequências não só para nós, né? Todo pecado que nós cometemos, ele traz consequências que não são só para nossa própria vida, mas para nossa família, para nossa descendência. Acontece algo aqui. Noé, ele está bêbado e os filhos, né? O seu filho Cam, ele vê a situação e ele faz saber aos 2 outros irmãos, Sem e Jafé. E aí os outros vêm e tapam o Noé, cobrem ele com a sua capa. Mas Noé, quando sabe da história, da situação, olha, meus filhos me viram nu, ele disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E aqui é uma coisa que Canaã não era o filho de Noé. Cam é o filho de Noé que ele amaldiçoa. Ele amaldiçoa o neto, o filho de Cam. Então olha só como é sério. A bênção se torna maldição para Noé e ele amaldiçoa o próprio neto. Além do filho que fez isso, que viu a nudez do pai, o próprio filho de Cam é amaldiçoado. Por quê? Porque depois a terra de Canaã, ela é composta, ela é feita de pessoas que são descendentes desse neto de Noé, Canaã, do seu filho Cam. Então, quando Deus diz para Moisés, lá na frente Deus vai dizer para Moisés: vocês têm que derrotar os inimigos, vocês têm que colocar todo mundo para fora. Canaã é de vocês, é a terra que mana leite e mel, mas eu não aceito esse povo aí dentro, vocês têm que tirar eles daí e destruir eles. Filhos de Canaã, os netos de Noé. Então, a gente precisa entender: a bênção que nós tanto pedimos não pode virar desculpa para não termos mais tempo com Deus, porque isso vai afetar a nossa vida e a nossa descendência. Amém? É muito sério. Então, Mateus 6:21 vai dizer:
Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então nós precisamos olhar para dentro de nós o que há no nosso coração. Será que nós amamos mais a Deus? E mais do que a bênção que Ele nos dá, ou que Ele pode nos dar? Então não vamos deixar que aquilo que Deus nos dá, os presentes, as bênçãos, as coisas maravilhosas que Ele tem nos dado, não deixe que isso tire você da presença do Senhor. Não pare de buscar a Deus. E eu digo sempre, às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho porquê ir na igreja, tá tudo bem na minha vida. Mas se você não estiver perto de Deus, não tá tudo bem. Se você não estiver buscando ao Senhor, não vai ficar tudo bem. Então, por melhor que esteja a tua vida hoje, por mais que você esteja desfrutando das bênçãos, é tempo sim de estar buscando ao Senhor. Aquilo que você mais valoriza na vida é o que realmente domina o teu coração, os seus pensamentos e os desejos. Então, que seja o Senhor, que o Senhor esteja totalmente no teu coração, que estar na presença de Deus seja o que você mais valoriza, porque isso vai trazer acesso a tudo mais que Deus tem para você, porque o céu, ele não tem escassez. Hoje Deus te abençoa, talvez amanhã falte algo, mas se você permanecer firme, buscando ao Senhor, o céu tem sempre coisas novas. E muitos deixam de receber, porque recebe algo precioso de Deus e se afasta do Senhor. E aí se coloca numa posição onde o inimigo pode te tocar e tirar a tua bênção, e a tua família também vai ser tocada. Então a bênção é passageira, mas o abençoador é eterno. Não troque o Senhor que faz todas as coisas por uma bênção que Ele pode te dar. Não troque o passageiro pelo eterno. Não troque o propósito de Deus pelo vinho da sua colheita. Amém? Que essa palavra te abençoe e te desperte a andar com Deus todos os dias da tua vida e cuidar, porque tudo que você fizer vai ter consequências na sua descendência. É um alerta para nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.